Amigas e amigos, o Lula tem dado entrevistas, inclusive para televisões internacionais. Ele deu entrevista para a Rádio França Internacional, que tem o canal no YouTube, deu entrevista também para a Rádio e Televisão de Portugal, a RTP, e ele tem se manifestado de uma maneira indignada. Mesmo as entrevistas aqui no Brasil, as várias entrevistas que ele deu aí, em certo momento ele se exalta, porque fica inclusive assim uma espécie de desabafo, né? Fica uma coisa assim muito contundente do ex-presidente. Eu acho que ele ponderou um pouco mais na entrevista que ele deu para o Luiz Gonzaga Beloso e o Eduardo Moreira, que são dois economistas, e o Lula gosta desse tema da economia, né? Então a entrevista ele pegou um outro viés. Quer dizer, tem muito a ver também, evidentemente, com os entrevistadores, a forma como você aborda o entrevistado. Quem é jornalista sabe perfeitamente bem, né, que de acordo com o que você quer tirar do entrevistado, você faz a abordagem, né? Quer dizer, você já vai para a entrevista com uma pauta definida. E aí você aborda o entrevistado de acordo com aquela pauta que você pré-elaborou. No caso, né, eles ficam claramente aí tentando arrancar do Lula alguma coisa que, né, possa depois virar manchete, para dizer, olha, o presidente admite isso, admite aquilo outro e tal, né? E ele reage com indignação, né? De certa forma, isso é compreensível. Eu acho que, inclusive, ele deveria falar mais, né, ir fundo na questão, elucidar mais, né, porque ele está nesta condição de ser uma vítima de um processo político, de um processo histórico, né, como eu sempre digo aqui, né, ele não é o primeiro, nem será o último, né, ele paga o preço da opção que ele fez. Quer dizer, aí a indignação é lógica, é compreensível, porque é isso, a pessoa está lá, eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, a pessoa está se esforçando para fazer um trabalho, fazer, enfim, um processo que ajuda todos, né? Você se ajuda, à medida que você se ajuda os outros, né? Essa questão do ser socialista, né? A ideia do socialismo é isso aí, quer dizer, dar as mãos, né? Ser solidário, a fraternidade, ser civilizado, cidadão civilizado, né? Sem essa de ficar dando rasteira nos outros, dando chapéu, né? Pisando em cabeças, dando uma de malandro. Isso aí isso não é pensamento de gente de esquerda, gente socialista, não. E tem gente de esquerda, gente socialista que faz isso, eu sei que tem, né? Mas isso aí certamente são pessoas impregnadas com a ideologia dessa competição, né, bárbara, a barbárie, né, que existe nessa sociedade. Então, o Lula, que sempre se pautou por esse ideal da civilização, né, de ser civilizado, de ajudar as pessoas, né, nessa entrevista que ele deu, nessa que eu achei que foi a melhor entrevista dele, lá no site do Luiz Nassif, para o Beluso, para o Eduardo Moreira, ele fala isso, ó, tem uma ponte, eu fui lá e tal, as pessoas que tinham que atravessar uma pinguela, vamos construir uma ponte aqui, constrói a ponte aqui, vai em outro lugar, precisa de uma escola, sabe esse sentimento de governa com esse sentimento. Precisamos incluir todo mundo aqui no estado, nada de gente passando fome num país como esse, de agricultura farta, de riqueza farta, nem gente passando fome, não tem cabimento. Vamos aqui aplicar emergências para tirar esse povo aqui dessa miséria, dessa pobreza e, consequentemente, dar para eles o caminho para o desenvolvimento social, o desenvolvimento do país, né? E aquela história que se fala por aí, tem que ensinar a pescar, né? Não dá o peixe e ensina a pescar ao mesmo tempo, porque como é que a pessoa vai pescar de barriga vazia? O Dom Helder Câmara falava isso, né? Que ele distribuía comida para o povo miserável, e a turma dizia, isso aí é assistencialismo. Ele fala, não sei se é assistencialismo, vamos encher a barriga desse povo, aí todo mundo de barriga cheia, a gente discute se é assistencialismo ou não é. Agora o que não pode é discutir com esse povo com a barriga vazia. Você não vai ensinar a pescar? Sim, mas eu tô com fome, dá um peixinho aí, eu como um peixe e vamos pescar aqui e tal, né? Agora a pessoa imbuída de tudo isso, com esse espírito de fraternidade, aí chega essas criaturas surgidas do esgoto, essas criaturas nauseabundas, nojentas, né? E faz tudo que eles fizeram aí, essa quadrilha da Lava Jato, esses quadrilheiros aí, essas facções criminosas, essas milícias de Paulo Guedes, de bolsonarismo, de Sérgio Moro e tal, de Deltan Dallagnol, esses vermes,
e manda prender uma pessoa assim, é natural o sentimento de indignação. Eu fico indignado, acho que todo mundo aí fica. Vocês podem escrever aqui, aproveita, né, para dar dinamismo ao canal. Vocês ficam ou não ficam indignados quando vocês olham para a situação do Lula e vejam esses rolas bostas aí, sabe, dizendo a moralidade, estamos combatendo a corrupção, como diz o Sérgio Moro, estamos aqui no mistério, ele não fala, eu já falei aqui, né? Eles são tão rebaixados intelectualmente e moralmente, o rebaixamento moral rebaixa a intelectualidade, porque não tem como a pessoa ser inteligente, né? Ter formulações inteligentes, ter uma interação, né, inteligente com a realidade, com o mundo, com as pessoas e tal, se ele não tem moral, se ele é um verme, né, se ele surgiu do esgoto do que existe de pior nessa sociedade bárbara, né, que fez o que fizeram aí, né, faz o que fizeram, né, 388 anos de escravismo, golpes e rasteiras, evasão de dinheiro, montanhas de dinheiro que sai do país sem pagar imposto para lavagem, né, no Caixa 2 e tudo mais. Esses vermes, a gente de esgoto, né, chega numa situação, esteja preso, esteja preso. Sim, o que eu fiz? Esteja preso, você está preso. Por que eu estou preso? Não é que você está querendo aqui mudar, mexer aqui nas coisas aqui, né? As coisas estão estabelecidas aqui há mais de 500 anos, você quer vir aqui mexer aqui nessas coisas? Sabe? Você é corrupto. Você prova. Não prova, mas você é corrupto. É corrupto. É o que o Lula fala. Prove. Uma prova só de que eu sou corrupto, eu me calo. Quer dizer, é evidente, né, que tem esse aspecto, né? Aí é verme de tudo quanto é lado, né, que surge. É isso, né? Os vermes saíram do esgoto. Aí chegou o Paquito, o Paulo Guedes, chamou, cheguei. Troglodita, aí o verme Sérgio Moro, junto com o verme Bolsonaro, e fica isso aí, né? Destruindo a nação. É um projeto, um processo político, um projeto de poder de destruição nacional. É isso. Né? Agora, uma questão fundamental, agora vai ter amanhã a promessa de que hoje é dia 16 de outubro de 2019, amanhã, dia 18, há a promessa de que eles vão julgar essa questão da prisão em segunda instância, quer dizer, o sequestro, né? Se a pessoa pode, se esses juizecos aí, essas quadrilhas, igual o Lava Jato, o espectro da Lava Jato, né? É o espectro, né? Tem gente deles aqui em Brasília, tem gente deles no Rio de Janeiro, Marcelo Breta, Valles Ney de Oliveira, né? Os patetas lá do TRF4 de Porto Alegre, né? Os malandros do STF, que são lavajatistas, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, sobretudo, esses dois aí, né? Edson Fachin, né? Que é um despachante da Lava Jato, um mero despachante da Lava Jato, né? Enfim, o que eles vão estar discutindo no STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, né? Não sei se tem mais de uma, né? Tem uma que é do PCdoB, que fala o óbvio, né? Quer dizer, como é que pode ser inconstitucional uma coisa que está na Constituição? É clara, a Constituição é clara. Essa história do trânsito em julgado, não sei o quê, sem falar do resto, né? Sem falar do resto, de como agiu a quadrilha, né, de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para que eles criaram isso, né? Criaram um tribunal anti-Lula, né? Um tribunal, uma rosca sem fim, um tribunal com a única finalidade de manter o Lula preso e de achincalhar a sua memória, o seu legado, o seu entorno, né, a esquerda, os progressistas, a civilização. E ao mesmo tempo exaltar a barbárie, né, essa gente que saiu do esgoto. Enfim, o que vai estar sendo discutido lá no STF é isso. Porque aí entra a questão, num julgamento como esse, é muito interessante acompanhar esse julgamento, porque num julgamento como esse entra a questão de mérito. Essa é uma questão tão óbvia, que é o que o Lula fala, sabe? E também eu falo aqui, antes do Lula eu já falava isso. Antes do Lula já foi um tribunal anti-Lula isso aí. É que a questão do mérito, por que eles não julgam o mérito? O Sérgio Moro julgou o mérito? Ele jogou em cima daquele relatório do delegado analfabeto, Márcio Anselmo, né? Jogou em cima do PowerPoint daquele analfabeto, do Deltan Dallagnol. Eu estou falando analfabeto aqui, você sabe que eu estou falando, né? São, na verdade, maus caráteres. Analfabeto porque
põe coisas assim, isso, de novo, né, sem intelectualidade, porque não tem convicção, não tem moral, é gente do esgoto e tal, faz lá qualquer porcaria, né, mal redigido. Eles não conseguem sequer escrever com o mínimo de decência. Parece um analfabeto escrevendo o relatório do Márcio Anselmo, o inquérito do Márcio Anselmo. Depois entraram outros delegados aí também com a mesma categoria rebaixada de rodapé, de esgoto, né? Aí fizeram o inquérito, o PowerPoint de esgoto do Deltan Dallagnol, e o Sérgio Moro dá uma sentença de esgoto. Aí chega nas mãos dos patetas do TRF4, que aí o jornalista da RTP pergunta isso pro Lula, mas o senhor foi condenado em outras instâncias e tal. E o Lula falou, mas eles analisaram o processo? Olharam o mérito do processo? Pegue aí, tem um julgamento aí, quem tiver dúvida, quem quiser me contestar, pega aí na internet, tem aí, eles transmitiram ao vivo, o show midiático que eles fizeram, e diz lá pra mim, ó, isso aqui é mérito, ó, isso aqui foi mérito, ele pegou isso aqui é mérito, ó, peguei você, ô Oswaldo, peguei você, aqui é o mérito aqui, ó, você falou bobagem, então, manda aí o mérito, se eles analisaram o mérito da condenação do Lula. Agora, no STF tem que ir à pressa, né, tudo. Aí chega na terceira instância, que é onde a Constituição manda que se julgue de fato, né, os processos, chega no STF, não, a coisa empaca, a coisa não vai. Sabe? Por que o STF não analisa o mérito? Porque tem pressões, injunções políticas, pressão gigantesca. Os interesses são outros, não são o cumprimento da Constituição. Esse é um processo político, eu sempre digo aqui que é um processo político. É ilusão a gente achar que o Lula sai por meios jurídicos nas mãos dessa turma do esgoto. Tá, vamos ver o que vai acontecer amanhã, a correlação de forças e tudo mais. Não vamos fazer futurismo, mas certamente essa coisa tende a empacar. Aí eles vão inventar outras coisas mais. Né? Uma questão óbvia para vocês refletirem. Até 2009 não havia jurisprudência. Eu sempre falo isso aqui. Porque a Constituição, aquilo, né, essa obviedade. Como pode ser inconstitucional uma coisa que está na Constituição? Como explicar isso? Qual é a lógica de tudo isso? Aí, em 2009, havia alguns questionamentos e tal, né, aí eles reuniram lá, criaram uma jurisprudência. Não, tem que cumprir a Constituição, claro, a Constituição diz assim, só pode ser preso trânsito em julgado, o julgamento do mérito. Aí chegou em 2016, no auge da histeria, da quadrilha, da Lava Jato, aí eles mudaram, né, evidentemente também com a pressão. Eu falei aqui até do Celso de Mello, né, naquela entrevista que ele deu na Record, depois que o Lula, né, soltou os cachorros em cima, né, do Sérgio Moro, depois que o Sérgio Moro sequestrou ele, um sequestro de trombadinha aí, de facção criminosa, o que ele fez foi isso aí. Aí o Celso de Mello, isso é arrogância, que não respeita as leis, não respeita o tribunal, não sei mais o quê. O Celso de Mello, né, não é um lavajatista, é importante dizer isso. Mas ali ficou patente essa questão da pressão política, né, do grande movimento político que existia ali para que o STF mudasse a jurisprudência num casuísmo simplesmente para criar o tribunal anti-Lula. Ali eles institucionalizaram o tribunal anti-Lula, num casuísmo, né, fruto exatamente das politicagens, né, do processo golpista, dessa gente aí da corrupção, da lama. Aí emergiu, né, os vermes que surgiram do esgoto lavajatista para fazer tudo o que eles fizeram, né, prenderam o Lula, deram um golpe do impeachment na Dilma, né, e elegeram aí o Bolsonaro, e apareceu o Paquito, o Lobão de Wall Street. Pode observar o jeito dele, se ele não tem cara de Paquito. Pode observar, o Paquito de Wall Street, né, todo troglodita, todo imbecil, né, que é um padrão, a regra deles. Eu estou xingando um pouco eles aqui, porque eu acho que eu estou um pouco influenciado pelo Lula. Lula fala, você tá também, é isso mesmo, presidente, são canalhas, vermes, e sei mais o que, não pode falar mais. Aí vocês se contenham aí se vocês forem xingar aqui, viu? Né? Vamos xingar aqui com diplomacia. Certo? Muito obrigado aí pela atenção. Reforço o pedido para que vocês divulguem, se inscrevam, né, comente e compartilhe aqui esse outro lado da notícia. E vamos ver amanhã o que vai acontecer. E um abraço, até a próxima.